Senhores telespectadores, estou a falar-lhes em Aljubarrota. Aqui em Aljubarrota, onde em 1385 se travou uma grande batalha, como sabem, existe hoje um museu militar. É um museu em que se apresentam elementos sobre a batalha, armamento dessa época, imagens do Condestável, mas nesta altura está aqui depositado um verdadeiro tesouro. E eu vim cá foi mais por causa do tesouro. O tesouro é esta imagem. Esta imagem pertenceu a Dom Nuno Álvares Pereira. E ele mandou-a colocar numa capelinha que fez exatamente no sítio onde ele tinha estado durante a batalha, onde tinha estado a bandeira dele. Uma imagem de Nossa Senhora. É uma imagem ainda com certas linhas góticas. Penso que é uma imagem realmente dos princípios do século XV. Portanto, se assim é realmente uma imagem da época do Condestável. Eu não conheço nenhum estudo de pormenor sobre a imagem, não sou especialista, e estou a dizer o que, à simples vista, me parece. O que não há dúvida é que é uma imagem lindíssima, lindíssima, e está hoje aqui no museu e não está na capela, porque a capela está em obras. Tem 700 anos. Estão a fazer umas obras. Enquanto fazem, não fazem, e para evitar que alguém goste de levar uma recordação e leve esta imagem, guardaram-na aqui no museu e muitíssimo bem. Bom, como sabem, é conhecida a devoção de Dom Nuno Álvares Pereira, que é o verdadeiro vencedor da batalha, por Nossa Senhora, que no tempo dele se chamava Santa Maria. É uma devoção que já no tempo dele era muito antiga na Península. O nosso Nuno Álvares era muito devoto desse culto, do culto de Maria, e quando fez a capela, mandou lá pôr esta imagem. Reparem até que ponto isto é precioso. Bom, apesar de precioso, infelizmente está truncado. É evidente, há aqui, por exemplo, estas coisas, estas coroas, tudo isto lhe foi posto depois, é de uma época muito diferente. A imagem primitiva era assim. E reparem como ela é realmente uma imagem lindíssima. Eu disse há pouco que aquela imagem estava dentro de uma capela. Uma capela que Nuno Álvares Pereira mandou fazer no próprio local em que tinha a sua bandeira. Portanto, essa capela é o único ponto indiscutível sobre a localização da Batalha de Aljubarrota. Também é verdade que Nuno Álvares decidiu que nessa capela estivesse aberta ou fechada, houvesse sempre, dia e noite, uma bilha com água fresca. Aqui, este é o sítio da bilha. Estava aqui uma bilha porque dizia ele que aqui se passava muita sede e quem passasse aqui tinha esta bilha e podia matar a sede. Eu penso que ele próprio, Nuno Álvares, terá passado muita sede naquela tarde de 14 de agosto, com sol escaldante. Não se esqueceu da sede que teve e determinou que para todo sempre aqui uma bilha matasse a sede aos viandantes. Por que motivo é que se deu essa batalha de Aljubarrota? Bom, na história há sempre muitos motivos que convergem. Neste caso, e assim politicamente, diretamente, o que se passa é o seguinte. Quando morre o rei Dom Fernando, ele morre em 1383, deixou só uma filha pequenina, Dona Beatriz, filha única, filha do rei e da rainha, portanto, devia ser ela rainha. Mas como era pequenina, não tinha força, os pais resolveram casá-la com um
marido que lhe pudesse defender os seus direitos de rainha. E cometeram realmente um erro. Casaram-na com o rei Dom João I de Castela. Era muito mais velho do que ela, já era viúvo, já tinha filhos homens. Bom, casaram o rei Dom João I de Castela com aquela menina, porque o rei defendia-lhe os direitos ao trono se alguém os quisesse atacar. O pai da menina morre logo a seguir, a menina é proclamada, a Real por Dona Beatriz, rainha de Portugal. Bem, mas os povos pensam, então como é que é isto? A Dona Beatriz é casada com o rei de Castela, então a gente está a dizer a Real de Dona Beatriz, isto é meter Portugal debaixo do poder do rei de Castela, isso não pode ser. Bom, e então, por esse país, dão-se cenas que o Fernão Lopes, o cronista Fernão Lopes, descreve de uma maneira muito bela, vinham e desfavam as bandeiras, a Real, pela rainha Dona Beatriz. E o povo fechava-se num silêncio completo e ameaçador. A Real viva! Não se ouvia nada. Ou então, dentro da multidão, vinha alguém e dizia, a Real, cujo reino for, levá-lo-á. Isto quer dizer, a Real, por aquele a quem pertencer realmente o reino. Porque a Dona Beatriz, casada com um rei de outro país, não podia ser rainha de Portugal. Bom, parece que o povo tinha esperança num príncipe, o príncipe Dom João. Dom João, que era realmente filho do rei Dom Pedro, o rei casou ou não casou, se não casou, então não era filho legítimo. Há aí uma grande confusão. De qualquer maneira, o tal príncipe Dom João está em Castela e está preso, o rei prende-o, e aqui o povo, nesta atrapalhação, aclama um outro filho do rei Dom Pedro, que é o mestre Davis, aclamam não rei, mas regedor quer dizer regente, e defensor do reino de Portugal. Isso é em 1383. Bom, entretanto, a menina rainha estava em Castela com o marido, naturalmente. Mas aqui, também, a Leonor de Teles dizia, não, a regente sou eu. Eu sou regente enquanto a minha filha não tiver um filho. Esse filho há de crescer, há de fazer 14 anos, é educado em Portugal, e esse é que vai ser o rei de Portugal. Bom, isto tinha-se combinado. Mas a verdade é que o povo não queria saber e, portanto, aclamou o mestre Davis regedor, andavam atrás dele, tomaram conta da cidade, a rainha regente teve que fugiu de Lisboa para Alenquer, e estas notícias chegaram todas ao rei de Castela, e o rei de Castela entendeu, mas não há dúvida, eu tenho que ir a Portugal defender os direitos da minha mulher. E vem com forças, não muitas, vem, avança até Lisboa, sem ninguém tentar barrar-lhe o caminho, põe um cerco a Lisboa, Lisboa passa grandes dificuldades, passa fome, falta tudo, mas enfim, defende-se, e é realmente o mestre Davis quem dirige a defesa de Lisboa. E neste tempo vem o verão, vem o calor e começa a vir uma peste que mata os soldados castelhanos em grande número. Morreram milhares. Bom, até que o rei, aflito, o rei de Castela, pensa, bom, ainda morremos aqui todos e, portanto, sai para Castela, fugindo à peste, mas vai preparar um novo exército, um grande exército, com muita gente, a melhor gente castelhana, tropas do Aragão, muitas tropas francesas, muita gente, e vem com uma força, 2 anos depois, em 1385, vem com uma força enorme, entre 30 e 40 mil homens, todos muito bem armados. Avança por Portugal dentro e vai caminho de Lisboa, porque quem tiver Lisboa tem Portugal, dizia ele. Reparem que já nessa altura era assim, hein? Quem tinha Lisboa tinha Portugal. O mestre Davis, que já então tinha sido aclamado rei, pouco tempo antes, em Coimbra,
fica aflito, vem aquela força toda, mas o condestável, o chefe das tropas, que era um jovem, Dom Nuno Alves Pereira, diz, não, a gente não o vai deixar chegar a Lisboa, vamos atravessar-nos no caminho. Bom, e o caminho passava aqui, exatamente por este local onde nós estamos. Ele, Nuno Álvares, põe aqui as suas tropas, põe aqui a sua bandeira. A bandeira dizia, aqui está o condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Era uma bandeira que ainda hoje se sabe como era, e foi, portanto, aqui que começou a batalha. Esse é o aspecto militar e político da Batalha de Aljubarrota. Mas por detrás disso há uma crise grande, que faz parte da história de Portugal. E eu acho que nisso é que vale a pena a gente pensar. Nós conhecemos essa época, como sabem, principalmente através de um depoimento genial, escrito por um grandíssimo escritor, que é Fernão Lopes. Bom, e Fernão Lopes, na sua crónica, diz que esses momentos foram de gran cisma. Cisma quer dizer divisão. Gran cisma e divisão entre os grandes e os pequenos. O país divide-se, os grandes, os fidalgos, os poderosos, a gente da Casa Real, toda essa gente é pela lei. Dona Beatriz é filha del rei, portanto deve reinar. Os pequenos não querem saber do direito para nada. Os pequenos dizem, Dona Beatriz está casada com o rei de Castela, portanto não pode reinar. E essa é que é o grande cisma e divisão entre os grandes e os pequenos. Simplesmente, a gente tem que refletir nisso. O grande cisma e divisão entre os grandes e os pequenos é a própria lei do desenvolvimento da história de Portugal. Dom Afonso Henriques, filho da Condessa Dona Teresa e do Conde Dom Henrique, apoia-se nos pequenos, apoia-se nos burgueses de Guimarães, apoia-se nos cavaleiros vilãos para fazer face aos grandes da Galiza que querem incorporar as terras de Portugal no reino de Galiza. E ganha. E o reinado de Afonso Henriques e depois dos seus imediatos sucessores, Sancho I e Afonso II, são tempos em que dominam os forais, os privilégios ao povo, as vilas, os cavaleiros da gleba. É realmente um tempo de uma monarquia popular. Simplesmente, com o tempo, os grandes vão se robustecendo, vão acalentando novas forças. E por isso, logo que começa Sancho II, há novamente um predomínio dos grandes. São os grandes quem domina Portugal. E isso provoca outra revolução dos pequenos contra os grandes. É a revolução do bolonhês. Os bispos e os povos e os concelhos reclamam junto do Papa contra aquele mau governo, um governo em que não são respeitados os direitos das vilas, em que os fidalgos, os nobres, assaltam os mosteiros, matam os clérigos. O país parece uma guerra civil sangrenta. E eles queixam-se ao Papa, e o Papa manda entregar o governo de Portugal ao irmão de Dom Sancho II, que está a viver em França e que é Conde de Bolonha, e por isso assume o reino de Portugal, mas assina sempre como Conde de Bolonha. Põe-se à frente dos pequenos, é o rei dos pequenos contra os grandes, e ganha. Bom, e com o longo reinado de Dom Afonso III, e depois o longo reinado do filho, Dom Dinis, é realmente um tempo em que os pequenos, os concelhos, é o tempo dos forais, o país desenvolve-se, mas com o tempo voltaram os grandes a ganhar alento. E nos finais do tempo de Dom Dinis, volta a dar-se uma revolta dos pequenos, chefiada pelo herdeiro do trono, pelo futuro Dom Afonso IV.
O chefe dessa revolta é até um advogado, filho de um carpinteiro de Beja. É a primeira geração da universidade. Os universitários foram sempre inquietos. É esse o chanceler da revolta que acaba por triunfar. Porque tudo o que se diz sobre Dom Dinis é errado. Dom Dinis tem uma cruel guerra civil, mas perde-a. Nos últimos combates em Santarém, quando contam as lanças, ele já não tem ninguém por ele. Bom, e vem então o tempo de Dom Afonso IV. Que é outra vez um tempo de monarquia popular, um tempo de severidade, um tempo em que acabam as cantigas de amigo, acabam os jograis na corte, enfim, e entra-se numa severidade austera. Dom Afonso IV, o filho, Dom Pedro I, e depois Dom Fernando. Com Dom Fernando voltam os nobres a ter outra vez alento, e são os nobres quem governa Portugal no tempo do rei Dom Fernando. Por isso é uma política de guerras, é uma política de condes, e é mais uma vez contra os grandes que se revoltam os pequenos. Agora, o pretexto é realmente a sucessão no trono de Portugal. Os pequenos não aceitam Dona Beatriz. Os pequenos entendem que Portugal é uma pátria livre, uma pátria que já tem atrás de si vários séculos de história e, portanto, quer continuar a ter um rei português. É esse o sentido do grande levantamento popular que encontra um genial caudilho em Dom Nuno Álvares Pereira. Estou a falar-lhes junto de uma magnífica estátua do século XV. Como vêem, representa São Miguel a trespassar com a sua lança o demónio. São Miguel representa o bem, o demónio representa o mal. Era assim que Nuno Álvares entendia o seu papel. Ele, representando a causa portuguesa, era o símbolo do bem. Os grandes que estavam do lado de El Rei de Castela representavam o mal, o demónio no qual ele cravava a sua lança. A capelinha que o Condestável fez fica hoje no chamado Campo Militar de São Jorge. É um espaço museu. Estou agora dentro do museu em que se recordam os vários aspectos da Aljubarrota. Eu tenho aberto na minha frente a crónica de Fernão Lopes, onde ele diz quantos eram de lado a lado. Refere-se aos grandes exageros que houve. Falou-se em 60 mil, em 100 mil, enfim. Ele diz que não, que o que é verdade deve-se dizer, e dá ele os números que ele apurou. Bom, diz que do lado português havia 1.700 lanças, 800 besteiros e 4.000 homens de pé. Ao todo faz 6.500 combatentes. Do lado castelhano havia 5.000 lanças de franceses, gascões e outros estrangeiros, havia 2.000 ginetes, havia 8.000 besteiros e 15.000 homens de pé. Portanto, ao todo, pouco mais de 30.000. De qualquer maneira, de 6.500 para 30.000, a desproporção, como veem, é enorme. Como foi possível os portugueses ganharem? Bom, contam-se umas histórias, o nosso cronista dá uma versão, fala-se num quadrado. Eu julgo que a história não terá sido bem assim. Creio que realmente o gênio militar do Condestável conseguiu
colocar o exército invasor numa verdadeira ratoeira. Verdadeira ratoeira. Ele põe-se com os seus homens ali, onde está hoje a capela, de maneira a atrair sobre eles a força do inimigo, e depois foi recuando, os inimigos sempre atrás dele, mas com isso meteram-se entre duas grandes filas de besteiros e de homens de pé que arremessavam. No fundo, esses 4.000 homens de pé eram gente do campo, eram camponeses alentejanos, e que todos arremessaram sobre a cavalaria castelhana os seus projéteis. Bom, e é isso que faz com que os cavalos caiam, os cavaleiros ficam debaixo dos cavalos, há uma confusão medonha, a primeira vaga de ataque acaba por se entregar aos portugueses, depois, já depois do sol, há uma segunda vaga, o cronista Froissart, que é da altura, o Froissart é da altura da batalha, dá-nos essa versão, realmente não há quadrado nenhum, há realmente uma vanguarda com o Condestável, e lá muito atrás está o rei com a maioria das forças, e entre os dois espaços estão essas alas de homens de pé que atiram sobre os combatentes. Fosse como fosse, a batalha foi decisiva. Foi decisiva porque, é claro, o próprio rei de Castela vinha com o seu exército, portanto, uma batalha real, isto na Idade Média conta muito, e a partir daí pode-se dizer que o assunto ficou resolvido. A paz fez-se em 1411, 26 anos depois de Aljubarrota, mas durante esses 26 anos a guerra era pouco mais que simbólica, eram escaramuças na fronteira. Quando a guerra acaba, Nuno Álvares, pouco depois, recolhe ao convento do Carmo, em Lisboa, que ele tinha mandado construir. Deu tudo, o genro fez-o conde de Barcelos, aos dois netos fez um conde de Ourém e o outro, lá embaixo, conde de Raiolos. Foi o rei Dom Duarte quem lhe tirou da cabeça andar a mendigar o pão pelas ruas de Lisboa, porque parecia mal. O Condestável do reino, o homem mais importante de Portugal, pedir esmola, parecia mal, lá o convenceu a ir para o Carmo. Ele morreu no Carmo no domingo de Páscoa do ano de 1431 e nessa altura todo o país o considerava santo. Bom, eu julgo que isso, essa aura de santidade que envolve o Condestável, vem em parte dele ter sido realmente o paladino da causa popular. Ele era o herói do povo. Por outro lado, era um homem a quem realmente Portugal devia a sua independência. Foi o gênio militar dele, em Aljubarrota, e nos Atoleiros, e em Valverde, quem decidiu a favor de Portugal. De qualquer maneira, é uma figura muito impressionante, este Dom Nuno Álvares Pereira, sempre com uma certeza mística de que Deus estava por ele. Ele não tinha dúvida nenhuma, era profundamente religioso, sabia que quem dá a vitória ou quem dá a derrota é Deus que está no céu, e Deus, que é justo, dá a vitória a quem tem razão. Ora, ele não tinha dúvida nenhuma de que ele estava do lado da razão. E, portanto, lançava-se como leão, sem medo nenhum, e quem não tem medo acaba sempre ganhando. Atualmente está a ser julgada em Roma a causa da canonização do Condestável do Nuno Álvares Pereira. Não sei como isso vai ser resolvido, é claro, isso é um processo com muitas complicações. Agora, a verdade é esta, é que com canonização ou sem ela, em Portugal o povo sempre disse e continua a dizer: o Santo Condestável, o Santo Condestável.